Tudo bem, brasileiros e brasileiras e Direito Notas? Estou de volta com mais um vídeo do canal Cláudio Direita do Brasil. E o assunto de hoje é eu vou falar sobre a alavancagem e a crise dos subprimes de 2008, aquela dos Estados Unidos, aquela famosa crise de 2008. Mas antes de iniciarmos, eu tenho que dar dois recados rapidamente. Vocês aqui estão me vendo, às vezes, aos vídeos gravados com uma camiseta. É o seguinte, eu estou gravando os vídeos em sequência. Eu não gravo um vídeo por dia, eu gravo 3 ou 4 no mesmo dia, no mesmo horário, no mesmo período. Por quê? Porque aqui no Brasil está fazendo muito calor. Eu tenho que entregar esse conteúdo para vocês o mais rápido possível. Tá muito calor. E aqui a minha rua é muito barulhenta, então eu tenho que aproveitar aqui alguns horários. E aqui em casa eu tenho que fazer as coisas aqui em casa. E aí eu acabo ficando muito cansado. Eu pensei em fazer à noite, mas quando chega à noite, além do cansaço, já está com cansaço mental. Então a coisa não flui. Então eu tenho que fazer aqui a coisa de manhã, um dia da semana. Eu faço aí praticamente todos os vídeos. Que isso aqui é um vídeo por dia. Então eu coloco uma camiseta e gravo aí em 3, 4 horas eu gravo todo o conteúdo. Bom, então vamos continuar. O que é aqui a alavancagem? Eu vou primeiramente, eu tenho aí que lembrar vocês têm que lembram aí da crise de 2008, onde muita gente ficou sem casa, né? Eu vou aqui explicar o porquê. Bom, aqui é o seguinte, sobre a alavancagem. Vocês querem fazer um negócio. Um negócio qualquer. Vocês querem construir um restaurante, uma panificadora, uma fábrica, vamos por aí construir casas para vender, casas para alugar. E aí é o seguinte, vocês fazem o quê? Vocês trabalham vários anos, você, a sua mulher, os seus parentes juntam dinheiro e começam um negócio. Mas isso é trabalhar alavancado? Não. Trabalhar alavancado é o seguinte, é você adquirir dívida, com esta dívida você coloca os seus bens em risco, né, como garantia, e aí você vai investir no negócio dessa dívida para adquirir o lucro, né, o ganho, e com ela você vai pagar a parte da dívida e vai ter algum ganho. Então aqui o que é? Você não tem o dinheiro para colocar no negócio, você adquire a dívida e com a dívida você vai pagar a dívida e também ter um percentual para ganhar para si mesmo, que esse é o objetivo de nós fazermos os negócios, né? Temos o obrigatório lucro para podermos sobreviver. Bom, então lá na década de 2000, né, com aí o crescimento mundial acelerado lá com a China puxando o crescimento mundial aí crescendo a 8, 10, 12, até às vezes 15, até uma vez a 17% ao ano. O Brasil perdendo aí a chance de crescer muito mais por causa do PT. Os norte-americanos aí estavam vivendo um crescimento econômico muito bom. E aí o que aconteceu? Muitos tiveram a ideia aí, criou-se aí uma empolgação em torno disso. E aí as pessoas começaram a construir casas para vender, porque estava acontecendo essa necessidade de ter casas para comprar, porque a economia estava crescendo muito, as pessoas estavam trabalhando e o salário melhorou. Então o que aconteceu? Muitas pessoas começaram a hipotecar suas casas. E o que era isso? Era pegar o valor praticamente da casa, colocando ela como garantia, em dinheiro. E aí eles pegavam esse dinheiro e colocavam para construir as casas. Porém, com detalhe, eles começaram a elevar o preço das casas. Então, por exemplo, uma pessoa tinha sua casa no valor de $200 mil, ela hipotecava ela no valor aí de 170, 180 mil dólares, ou 150, e ia fazer uma casa neste valor, porém para vender não a 150, e sim a 300 mil dólares. Porque ali ela iria pagar a dívida e iria ter o seu lucro. Bom, então um monte de gente começou a fazer isso. Eles começaram a hipotecar a casa, pegaram o dinheiro, construíram a casa e colocaram um valor maior. Porém, as casas aumentaram de preço devido também ao fator especulação. Então eles construíram a casa ali de 200, acabou que a casa não era colocada para ser vendida a 400, eles colocavam a 500, 550. E aí o valor das casas aumentou demais e o valor dos salários não acompanhou. Eu sei que lá assim, esse pessoal pegava emprestado de dinheiro através da hipoteca, colocando a casa no rolo aí como garantia, eles tinham tempo para pagar, era com um tipo de pagamento, com um tipo de juros. Porém, depois de um tempo, esse juro passava para outro tipo de juros e aí as parcelas aumentavam muito de preço. E aí, quando eles chegavam nesses termos, eles não tinham condições de pagar, porque as parcelas aumentavam muito. Mas o pessoal que pegou o dinheiro emprestado, a esta época, eles achavam que já teriam vendido as casas e já teriam dinheiro guardado. Porém, não aconteceu. O pessoal, repetindo, os salários não aumentaram e eles não conseguiam vender as casas. E o dinheiro tinha ido todo embora. Tinha ido embora comprando terreno
pagando aí por os materiais de construção, tijolo, cimento, areia, acabamento, tudo, telhado, tudo, como também na mão de obra, do engenheiro, do arquiteto, do pedreiro, do servente, tudo. Ou seja, o dinheiro foi todo embora. E aí chegou lá, o pessoal não tinha dinheiro para comprar as casas porque o salário não tinha aumentado tanto quanto eles queriam. Porque na época que eles pegaram para fazer as casas, o pessoal tinha dinheiro para pagar ali uma casa de 200 mil. Mas aí os salários aumentaram um pouquinho, eles não tinham condições de ter dinheiro para pagar parcelas de uma casa de 550 mil. E aí, sendo sinceros, movidos aí por uma ganância, uma especulação, não vou aqui cobrir o sol com a peneira, fala que as verdades, o pessoal aí, esse dinheiro emprestado, ele é dinheiro de outras pessoas, né? Dinheiro dos correntistas. Ele é um dinheiro que está no banco, mas em boa parcela não é dinheiro do banco. E esse dinheiro tinha que voltar. E o que aconteceu? Eles tiveram que exigir o pagamento pessoal, o pessoal não tinha dinheiro para pagar, e aí o que eles fizeram? Tomaram a casa do pessoal. Tomaram a boa parte das casas e o pessoal foi jogado no olho da rua. Aqui sem sentido figurativo, sentido literal. Porque aí se meteram aí numa empolgação, sem medir as consequências, sem fazer os cálculos. É uma aventura, né? Porque quando tu não mede, tu não calcula, tu não vê aí realmente os prós e os contras, isso é uma aventura. E a aventura é perigosa, principalmente quando tu coloca as tuas coisas de primeira necessidade em risco, como eles colocaram as suas casas. E aí aconteceu tudo aí que vocês ficaram sabendo. Muitos fornecedores foram à falência, muitos bancos foram à falência, porque o que eles precisavam era de dinheiro, mas aí eles não tinham dinheiro, o que eles tinham casas, e casa não é dinheiro, eles precisam colocar à venda para ter o dinheiro para pagar os correntistas, para pagar os fornecedores, para pagar todos os outros. E aí muitos bancos foram à falência, muitos fornecedores atrelados aos bancos aí foram à falência por causa disso, porque eles tinham os imóveis, mas não tinham dinheiro. E aí deu este rolo todo, deu um grande baque mundial aí que levou aí uns 3 ou 4 anos para as coisas começarem a voltar aí à normalidade. E aí levou aí uns 7, 8 anos para as coisas voltarem à normalidade. Bom, pessoal, aí então vocês viram que é trabalhar alavancado, eu não recomendo, principalmente aí colocando as coisas aí que tenha... Bom, se você tem só, que estamos falando alavancado quando só tem uma casa, se tu tem uma outra casa, tu perder, tu tens a tua. Então não é alavancado isso, alavancado é quando tu se endivida e tu não tens outra opção. E aí tu vais deixar a tua coisa de primeira necessidade aí, a tua única casa que tu tem como garantia para este endividamento para obter lucro. Repetindo, eu não recomendo isso daí. Eu recomendo aí pegar e juntar o dinheiro através do tempo, porque daí se tu der errado, tu vai perder parte do dinheiro, tu ainda revende aí maquinário, terreno, aí o local aí, o galpão, o prédio, alguma coisa que tu fez, e ainda tu tens a tua casa e o teu carro, entenderam? Então eu recomendo juntar o dinheiro aí, qualquer coisa pega só uma parcelinha, um pedaço, como eu disse, não se arrisca tudo, se arrisca somente uma parte. Nada de colocar o seu principal ganho aí e em risco aí, morar na rua, principalmente com filho, aí morar de aluguel. E também daí, repetindo aí muito valor ao seu dinheirinho, que ele é conquistado com sacrifício da sua vida. Bom, brasileiros internautas, era isso que eu tinha a dizer nesse vídeo aí, mais um monte de informações aí muito boas para sua vida que os políticos não ensinam pra gente na escola. Agradeço pela atenção de todos e até o próximo vídeo. Acompanhe o canal com vídeos de segunda a sexta às 18 horas. Brasileiros e direitonautas, marquem e façam os vídeos chegarem até os políticos como Nicolas Ferreira, Gustavo Gayer, Júlia Zanata, Carol Detoni, Marcel Van Hatten, Senador Girão, Carla Zambelli, Sargento Farroura, entre outros. Eu sou investigador descobridor, mas para divulgar eu preciso da ajuda de vocês porque a minha rede de amigos é muito pequena. Vocês podem divulgar comentando, curtindo, compartilhando e republicando principalmente os principais vídeos, os mais importantes. E para terminar, este é um canal da direita, mas um canal de contra-ataque. Chega de ficarmos na defensiva, então vocês são os combatentes, que vão espalhar os vídeos e assim acabar com o ataque da esquerda. Ataque feito com mentiras, para livrarmos o Brasil deste grande problema. Um abraço a todos.